Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando a palestra online Segurança como Valor, como desenvolvê-la enquanto um valor, e vamos procurar abordar as diversas facetas da segurança e desenvolvimento de valores. Então vamos lá. Qual que é a nossa agenda e os objetivos desse momento em que estamos juntos? Eu vou abordar o que é a segurança, o que são valores, prioridades versus valores, qual é a diferença entre eles, como desenvolver a segurança baseada em valores e, por fim, os resultados obtidos e que vocês podem obter com esse caminhar, tá certo? Ok. De novo, fique à vontade para realizar as perguntas que forem necessárias. Vamos iniciar, então, com uma reflexão. Eu gostaria de afirmar que a segurança, ela inicia na liderança. E depois dessa apresentação, vocês vão entender por quê. Enquanto que os acidentes, tipicamente, se iniciam na operação. Veja a diferença. A segurança não se inicia na operação. A segurança se inicia com os líderes. O que se inicia na operação são os acidentes. E, por fim, os líderes é que estabelecem as variáveis físicas e culturais na qual os funcionários vão trabalhar. Essa assertiva é essencial se nós queremos desenvolver a segurança, a maturidade da cultura, se nós queremos desenvolver os próprios líderes, essa compreensão ela é essencial. Vamos continuando. Então, o primeiro aspecto é definirmos o que é segurança. Pode parecer simples, mas na verdade há uma grande confusão. O fato é que se uma organização ela está trabalhando. Quando eu falo organização, vamos pensar, se as pessoas de uma organização, em seus diversos níveis, trabalham com visões diferentes, com entendimentos diferentes sobre o que é segurança, nós vamos ter desalinhamento devido aos conceitos vagos. E, com isso, nós não vamos ter a sinergia necessária para melhorar os resultados e melhorar a cultura. Semana passada eu estive numa empresa em que os líderes da organização consideram que a segurança é uma função do técnico de segurança, do engenheiro de segurança. Enquanto em outras organizações, eu estive numa dessa um mês atrás, fui recebido pelo líder e eles afirmaram que são os responsáveis pela segurança junto com os profissionais do departamento de segurança e com os operadores. Então veja só como uma definição ela é essencial e está sendo menosprezada no nosso processo de evoluir a maturidade das culturas. Dito isso, eu vou apresentar uma definição que eu diria que é uma das melhores. Eu já vi definições como segurança é o que você faz para evitar acidentes, segurança é voltar para casa, segurança é você não se machucar. Existem inúmeras definições. E essa é da ANSI dos Estados Unidos e a fonte eu estou colocando nesse slide. Ela afirma categoricamente: é livre de aceitar o risco. Parece simples, mas é extremamente atual esta definição. Vamos continuar, porque eu já vou voltar a essa definição. Risco é uma estimativa de
probabilidade a uma exposição a um perigo ou a um incidente associado a um perigo. Então veja só, risco é uma possibilidade, é uma probabilidade. Já estamos acostumados com essa definição. E vamos em frente. O que é a percepção de risco? De acordo com a ANSI, é identificar, é a capacidade de identificar a responsabilidade pessoal. E quando nós falamos, e agora eu vou aproveitar e estender um pouco esse raciocínio, quando nós falamos em segurança como livre de aceitar o risco, nós estamos falando de algo pessoal, interno. Qual é o risco aceitável? Numa estrada em que o limite de velocidade é 80 km, sinalizado, claramente sinalizado, um motorista ele dirige um carro a 100 km por hora, ele considera que é seguro para ele, por causa das condições da estrada e por causa das suas próprias condições e do veículo, andar a 100 km por hora. O fato é que a percepção de risco dele está reduzida pela sua própria habilidade ou capacidade de identificar a sua responsabilidade pessoal em seguir uma orientação. Uma orientação com relação à velocidade da via. Então, vamos lá. A ANSI deixa bem claro que segurança é nós estarmos livres de aceitar o risco. Quer dizer que nós não aceitamos o risco ou a probabilidade de nos machucarmos, mesmo que ela seja mínima. Isso é segurança. E ela é produto de uma responsabilidade pessoal. Sendo que responsabilidade significa, não tem nada a ver com responsabilização nesse exemplo. Mas responsabilidade é a nossa capacidade de entregar, de realizar, de dar uma resposta a um determinado contexto. Então, voltando, segurança é quando você está livre de aceitar o risco. Quando você não aceita o risco, é que você está começando o processo de se tornar seguro, e a partir daí é que você utiliza todo o seu conhecimento, todos os seus riscos, todos os seus recursos para gerenciar os riscos. Então, uma coisa ela é segura se seus riscos forem considerados aceitáveis. E como essa balança varia de pessoa para pessoa, nós só vamos conseguir aprofundar esse conceito se desenvolvermos a segurança como um valor. Se a pessoa fizer segurança, porque é um valor inerente a ela. E é isso que nós vamos conversar a seguir. De novo, em havendo perguntas, fique à vontade em realizá-las agora, durante a palestra, ou nos mandar um e-mail para a empresa. Nós responderemos. Então, o que são valores? E vocês podem ver na nossa imagem aqui que nós colocamos uma estrada. Os valores são os limites dessa estrada. Limites os quais você não quer ultrapassar. São os limites em que você vive. São os limites em que você aceita e realiza negociações. Dentro deles você negocia. Fora deles você não negocia. Um exemplo de valor é honestidade. Se alguém lhe devolve um troco errado, você faz questão de corrigir a situação e ajustar o troco. Se você vê que alguém precisa de ajuda, nós temos o valor solidariedade. Você se levanta e auxilia. Então, existem várias situações da vida em que os nossos comportamentos claramente sinalizam os valores que nós esposamos, que nós queremos para nós. E é por isso que os valores são esses limites, os limites dessa estrada, das escolhas e que nós realizamos, tanto
na vida social, quanto na vida profissional ou pessoal, junto à nossa família. Então, esses valores significam que eles são... Por que se chama valor? Vou fazer uma pausa. Valor porque é algo que você valoriza. É algo que você é bom e você não quer se desapegar deles. Pelo contrário, você quer retê-los com você. E há coisas que nós valorizamos mais do que outras, tá certo? Então, os nossos valores foram aqueles em que nós escolhemos nutrir, manter e queremos até desenvolver, fortalecendo-os. Esses são os valores que interessam. E quando nós pensamos na segurança, será que, junto à comunidade da empresa em que trabalhamos, a segurança ela é colocada como um valor ou como uma obrigação? Você tem que fazer. Porque quando você impõe, você não nutre, você não mantém, não desenvolve. Alguém vai realizar para evitar uma punição, para sair de uma situação de medo, medo do que pode acontecer com ela. E essa nutrição, pelo contrário, ela evita que o valor se desenvolva. Então, o que é valor e o que você quer desenvolver em sua equipe é aquilo que você nutre, é aquilo que você mantém, preserva e desenvolve. Fique à vontade, de novo, em realizar as perguntas. Um aspecto essencial, eu estou virando aqui justamente pela gestão da palestra, para acompanhar, o valor, ele prediz comportamentos. A maior parte das empresas, elas acabam por determinar sua missão, sua visão, e depois ela define os seus valores. Como eu disse, os valores são os limites da estrada em que a direção e os executivos, os proprietários ou os acionistas dessa empresa querem conduzir todas as operações. E com isso, eles estão definindo o universo de escolhas e os comportamentos que são aceitáveis. Então, quando nós temos uma empresa em que a segurança é o valor número um, quer dizer que vem antes de todos. O segurança ele vem antes de qualidade, ele vem antes de honestidade, ele vem antes de qualquer outra dimensão e aspecto importante, como trabalho em equipe, como sinergia, como responsabilidade e por aí vai, que são exemplos de valores nas empresas com que nós trabalhamos. De qualquer maneira, uma vez desenvolvido ou iniciado o desenvolvimento da segurança como valor, você tem uma abordagem mais perene, mais barata no custo-benefício, que dura muito mais, independente das condições externas, do que as abordagens comportamentais para desenvolver o comportamento seguro, como Behavior-Based Safety, ou como auditoria comportamental, ou como programas de segurança comportamental. Esses programas e essas abordagens elas tendem a ser mais situacionais. Mas se o valor não for desenvolvido internamente nas pessoas, esses programas eles têm data de nascimento e data de morte. Tá? Continuando com relação aos valores, eu faço uma pergunta e eu peço que vocês escrevam no chat. O que você mais valoriza na vida? Pensa, o que é mais importante? Aquilo o qual você não pode viver sem. Eu vou dizer para vocês, no meu caso, é a minha família. A minha esposa, meus filhos, meus pais. Coloquei aqui no chat para vocês. Vejo vários, família, família, família. Isso é comum, pessoal. A própria vida e a família. E durante o dia de trabalho, nós esquecemos isso. E a gente precisa ser lembrado. Agora, quem é que vai lembrar para nós, durante um dia cheio de trabalho, de problemas para resolver, que o mais importante é a família?
aquele que está do nosso lado e principalmente os nossos líderes. Pensa nisso. E aí vem uma outra pergunta. O que você menos valoriza na vida? Eu vou responder para vocês. Quer dizer, vou responder aqui no chat. Eu vou ser franco. Vou te dar um exemplo de TV a cabo. É o que eu menos valorizo na vida. O meu carro. Isso varia de pessoa para pessoa, tá? A Cibele aqui, ó, falou que mais valoriza a saúde. É isso aí, Cibele. Então, veja, escrevam aí o que vocês menos valorizam. São coisas. No meu caso, vem uma crise, o que você escolhe tirar da sua vida? Eu escolho tirar tudo menos a família. Veja só, então nós temos valores mais fortes e valores não tão fortes que nós podemos negociar em função do contexto. A Camila, ela desiste do status. Olha só, isso aqui é uma questão importante, tá? Então, pessoas podem desistir da sua aula de violão, da academia, porque ela valoriza dentro de determinados contextos. Mas, por exemplo, no momento de crise, o mais importante é que fica, que é, por exemplo, aquilo que nós vivemos. E se nós formos conversar com as pessoas, o maior desejo delas é voltar para casa, para o seu projeto de vida. Então, aqui eu quero chamar mais um outro aspecto importante sobre valores. Nós temos valores centrais. Dá uma olhadinha nessa imagem que eu estou passando para vocês. São círculos concêntricos. No centro dele está você. É o eu, com E maiúsculo. Sabe? O eu Camila, o eu Fernando, o eu Jaques, o eu Cibele, o eu Júlio, tá? Eu Miranda. E aí, ao redor, mais próximo de nós, nós colocamos aquilo que é mais importante. Pai, mãe, avós, irmãos, alguns poucos amigos especiais. E à medida que vai afastando, nós vamos colocando outros aspectos da vida, como papéis, como profissão, trabalho profissional, até que no final, por último, no mais periférico, nós colocamos as coisas que compramos, que pagamos, as quais aceitamos negociar. Essa dinâmica de valores, o que está no centro é mais forte e eu não negocio. O que está mais fora, mais periférico, eu negocio. E é aí que nós temos que situar. E eu recomendo a vocês que conversem, expliquem isso para os funcionários das empresas em que vocês estão. Aonde é que está o valor segurança nesta imagem? Ele está no centro, no meio ou na periferia? E o mais importante não é a resposta, mas é a conversa que irá advir nos grupos e o processo de conscientização e de despertar que vai decorrer dessa simples conversa de 20 minutos com um grupo de 10 pessoas. Eles vão despertar sobre a importância do voltar para casa na vida deles e vão perceber se eles estão se comportando de acordo com seus valores. Essa é uma fotografia fantástica e ele é um sensibilizador poderoso para que assim que esse grupo saia dessa vivência, ele ajuste seus comportamentos. Eu vou dizer mais, os funcionários das empresas são inteligentes, eles são dedicados, são disciplinados, eles não querem se machucar,
Eles querem entregar, eles querem que a empresa viva. Os líderes deles também não querem que os seus subordinados se machuquem. Então é necessário uma abordagem um pouco mais efetiva para despertar os funcionários com relação aos seus recursos, porque a maior parte dos acidentes são motivacionais. Pensa nisso. A maior parte dos acidentes decorrem da percepção do risco. E vocês viram que não é só uma questão dos sentidos, mas também de você assumir a responsabilidade pessoal e não aceitar mais os riscos. Cuidando um do outro. Pensa nisso. Pensa nisso. Vamos em frente? O terceiro tópico que eu gostaria de conversar com vocês é sobre prioridade versus valores, porque realmente há um grande combate entre prioridades e valores, não entre as pessoas, mas entre os conceitos, e uma grande confusão. Quando nós verificamos numa empresa o slogan prioridade número 1 é a segurança, já comprometeu a segurança, porque as pessoas não acreditam nesse slogan. Por mais que os executivos, os gestores, tentem impô-la até através do medo. Eu já disse que o medo destrói uma cultura de segurança. Então, qual a diferença entre prioridade e valor para eu afirmar que é um equívoco colocar a segurança como uma prioridade? Primeiro, porque a prioridade ela é imposta externamente. As circunstâncias acabam influenciando e definindo o que é mais importante. Se você trabalha numa linha de produção e a produção está atrasada e chega ao final do turno, essa circunstância de que ele não vai conseguir, ou a equipe não vai conseguir alcançar as metas, começam a pressioná-lo intimamente e ele sente o desejo de alguma forma, compensar esse atraso na produção. Não porque o gestor quer, mas porque a maior parte das pessoas que estão no processo produtivo frequentemente são competitivas com elas mesmas e com outro turno. E aí eles podem ultrapassar os seus limites. Enquanto que os valores, eles não são externos, são internos e voluntários. Uma pessoa que tem o valor segurança, ele vai se manter dentro de seus limites. O segundo aspecto, porque a prioridade é conduzida pela circunstância. Veja só, antes eu falei que ele é imposto externamente. Agora, além de ser imposto, nós sabemos que cumprir metas e objetivo é uma imposição organizacional, as circunstâncias afetam a percepção e pode muitas vezes nos levar a atalhos ou fazer o trabalho mais depressa do que deveríamos. Enquanto que os valores conduzem os nossos comportamentos. Nós já ouvimos falar de acidentes em que uma pessoa entra num espaço confinado, tem um problema, e aquela pessoa que seria o vigia, que cuidaria dela, acaba entrando e se comprometendo. Veja, conduzido pelas circunstâncias. Agora, um profissional treinado, habilitado, mas que tem a segurança como valor, ele não entra sozinho no espaço confinado. Não é aceitável. E é aí que nós voltamos à definição de segurança. É não aceitarmos os riscos. Ele vai procurar outros caminhos, outras soluções para ajudar as pessoas. Deixa eu ver o que o Miranda colocou aqui. Cuidar um do outro depende da aceitação da crítica. Como avançar nesse sentido em uma cultura como a brasileira arredia a crítica? Usamos até um subterfúgio para isso. Vou fazer uma crítica, mas ela é construtiva. Ora, toda crítica é construtiva na medida que busca a melhoria. Miranda, eu vou responder para você quando eu entrar no tópico de desenvolvimento do valor. Tá certo? Isso nós precisamos abordar e é crítico. Ele é essencial que seja tratado já desde o início dos nossos trabalhos. Continuando. O terceiro fator com relação à prioridade é a prioridade muda. E aí vem uma outra prioridade.
enquanto que os valores eles não mudam e eles se mantêm no longo do prazo. Por fim, a prioridade é como uma taxinha. Você vai no quadro e prende um papel com uma taxinha. Então vem alguém, geralmente o seu chefe, e ele coloca a prioridade em você igual se coloca uma taxinha num quadro. E você fica incomodado. Enquanto você não se livrar da prioridade, você não sossega. Valor não. Valor é algo que você gosta, que você preza, que você mantém, que você desenvolve. Então veja só, eu acabei de mostrar a diferença. A segurança como uma prioridade significa que em algum momento ela vai ser prioridade, depois vai ser alterada e é imposta. Não há nutrição, não há desenvolvimento da segurança. Mas quando nós abordamos na concepção dos processos de segurança para que se construa a segurança como um valor, muda o contexto, muda a prioridade externa, muda o gestor, mas o comportamento associado ao valor da pessoa como segurança permanece. Então, como é que nós desenvolvemos? Pela presença do líder. E eu vou acrescentar ainda mais, pela presença positiva do líder. O que é uma presença positiva do líder? Antes de eu mudar o slide, eu vou dizer o seguinte: como os nossos pais desenvolveram valores na nossa vida pessoal dentro da família? O nosso pai ou nossa mãe observavam os nossos comportamentos, conversavam conosco e aplicavam consequências. Se nós estivéssemos de acordo com os valores deles, vamos, por exemplo, casa arrumada, organização, se a gente arrumasse a nossa cama, o sorriso da nossa mãe ou do nosso pai, para nós era uma recompensa maravilhosa. Mas se a gente não arrumasse, deixasse o quarto bagunçado, nossos pais ficavam estressados. E uma coisa que a gente não quer é um pai nervoso ou uma mãe nervosa, bravos com a gente. Por quê? A vida fica complicada, então a gente ia arrumar a cama. O fato é que no dia após dia, na vivência com esses líderes na nossa vida, nós fomos desenvolvendo valores como honestidade, fraternidade, como respeito, tá? Como fazer as coisas bem feito, como colaborar um com o outro, e aí vai. E na empresa? Nós devemos considerar que uma empresa ela vive de projetos e programas para promover melhorias e manter os seus processos funcionando. Um elemento essencial de sustentação da efetividade dos processos, dos programas, é a liderança. A ausência de uma liderança positiva faz com que nós tenhamos muitos problemas. Então, a solução, a pedra angular, é a liderança positiva para a segurança. Tá certo? E como é que nós desenvolvemos a liderança positiva, a presença de um líder? Primeiro, o líder precisa ser visível. E um líder, ele precisa deixar claro para a sua equipe que a segurança vem em primeiro lugar, clareando essas expectativas de forma inequívoca e clara nas suas reuniões operacionais, na sua presença pessoal, quando ele olha os indicadores, quando ele diz o que tem que ser feito e o como, e quando ele está presente junto da equipe, obrigatoriamente, ele precisa se relacionar. Agora, uma relação, respondendo ao Miranda, baseada na crítica, é uma relação negativa. As pessoas acertam mais do que erram. Toda crítica, ela sempre vai ser negativa. E o Steve Covey, ele nos apresentou o banco emocional. Nas relações com as pessoas, nós depositamos ou sacamos. Quando nós ajudamos, quando nós apoiamos, orientamos,
apresentamos o caminho e não é que garantimos, mas nós trabalhamos junto para que o liderado ele tenha sucesso e gere resultados, ele seja feliz na sua profissão, isso é depósito, é como se fosse numa conta de poupança. E quando nós criticamos ou falamos no tom errado, nós estamos sacando nessa proporção. Qual que é a sacada? Em algum momento nós vamos precisar fazer crítica. Só que a maior parte das culturas, e eu falo baseado em 30 anos desenvolvendo culturas de segurança, desenvolvendo líderes, predominam nas organizações o silêncio. O líder manda fazer e a pessoa tem que se virar sozinha. Estou falando sério. São dados que eu tenho porque nós medimos cultura, avaliamos cultura e fazemos planos para melhorar culturas. A maior parte ou é o silêncio, ninguém diz nada quando a pessoa está fazendo ou depois que faz, e se ela acerta não fez mais nada que obrigação, ou quando ela erra, tem crítica. Então veja só, quando a pessoa acerta e faz as coisas bem feitas, ninguém diz nada, e quando ela erra, ela é criticada, predomina a crítica. E os números, as pesquisas mostram, predominam na proporção de 20 críticas para um obrigado, para uma apreciação. E a mudança, a pedra de toque, é que nós passemos a fazer 4 apoios, auxílios, apreciações, muito obrigado, seja o que for. O nome disso é reforçamento positivo. 4 reforçamentos positivos para uma crítica. Aí nós mudamos a polaridade da cultura. E quem faz isso é o líder. E um líder que constrói relações positivas, está presente junto da sua equipe, ele está desenvolvendo uma cultura positiva de segurança e aí melhora o desempenho. E melhora significativamente. E quando houver a crítica, ela não vai doer. Ela vai ser desejada, porque ela não vai ser vista como uma crítica, vai ser vista como uma orientação para que cada um da equipe acerte mais. E isso é o que eu chamo de relacionamento positivo, não é flor. Não, é ajudar a acertar mais de uma forma construtiva. Respeitando os sentimentos das outras pessoas e entendendo o mecanismo do banco emocional. Então, apoiando, ajudando e cuidando. Uma comunicação assertiva, clara e direta. E, olha só, incentivando e reconhecendo comportamentos. Eu vou reforçar. As pessoas são profissionais, são competentes, são dedicadas, disciplinadas e acertam mais, muito mais do que erram. Só que os líderes não focam no acerto, eles focam nos erros. E aí estabelece uma cultura do erro, uma cultura negativa, em que limita possibilidades. Por fim, mas não menos importante, o exemplo arrasta, o seu exemplo pessoal. Tudo isso pode ser construído com os líderes. A experiência mostra que eles querem ajustar seus comportamentos e eles querem que a equipe volte para casa no final do dia. Eles estão dispostos a se ajustar e a realizar melhores comportamentos. Vamos ver aqui. A Denise nos diz, perfeito, muitas vezes o líder se preocupa com o resultado e não o que foi realizado. Exatamente. E detalhe, o modelo organizacional utilizado por muitas empresas afastou o líder da equipe, ele fica em projetos, em reuniões intermináveis e a equipe fica sozinha. Quem é o líder? Quando o líder não está presente. É claro que nós vamos ter problemas. O que mais? Veja só, reconhecer e fazer a gestão de erros e dos acertos eleva o comportamento seguro. Sim. Agora, prioritariamente, fazer a gestão dos acertos, medir os acertos, valorizar os acertos, sabe? Comunicar que o acerto é mais importante. As pessoas vão procurar acertar mais. O erro vai acontecer, sim. Aí entra os líderes formais e informais, auxiliando a estes a acertarem, removendo barreiras, fazendo solução de problemas, melhorando processos,
ou simplesmente lembrando as pessoas da forma correta de se trabalhar e de realizar a operação. O produto disso é a operação segura. Deixa eu ver se há alguma pergunta. O Marco Antônio nos fez a seguinte pergunta: é muito importante que a liderança tenha habilidades suficientes para conduzir situações onde houve quebra de regras. Caso a violação de regras seja estabelecida pela organização, ótimo. Mas quando não são estabelecidas, o termômetro do líder pode funcionar bem ou mal. Dessa forma, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Esse tema, Marco Antônio, que você coloca de gerenciar a quebra de regras, ele cabe numa outra palestra, eu vou programá-la. O que eu posso dizer de forma bem enxuta nesse tempo que nós dispomos? Os procedimentos são inúmeros, em grande quantidade. Existem pesquisas mostrando que o ser humano não tem capacidade cognitiva de memorizá-los. A maior parte dos operadores trabalha de memória, reproduzindo etapas de um processo sem consultar o procedimento. Um segundo aspecto: o funcionário novo chega e aprende por imitação. Terceiro aspecto: se a cultura for só de resultado, os procedimentos deixam de ter uma importância primária em função do alcance das metas e objetivos desejados. Então, a violação de regras frequentemente decorre de limitações de memória, erros de processamento mental, falhas cognitivas e principalmente da motivação de se perseguir um resultado, mesmo com uma pequena violação, um atalho e não seguir um procedimento. A cultura determina isso, nesse terceiro fator que eu te coloquei. Isso pode ser gerenciado, já existem estruturas e frameworks para se gerenciar a quebra de regras e reduzi-la enormemente. As estatísticas aqui no Brasil, dos clientes com que nós trabalhamos nesses últimos 30 anos, mostram que, dentro dos acidentes, a violação de regras está entre 30% a 50% destes acidentes. E, frequentemente, nós vamos tornando as regras mais restritivas. As metas vão cada vez ficando mais desafiadoras. E o funcionário operacional está no meio dividido. Ou ele trabalha seguro ou ele entrega. Frequentemente ele vai, se nós não harmonizarmos esse meio de campo, ele vai garantir o salário da família dele. Pensa nisso. Não estou esgotando o assunto, ele é um assunto bem abrangente e vamos fazer uma conversa sobre isso, que ela é muito importante. Muito obrigado pela pergunta, viu, Marco? Continuando aqui, como é que nós desenvolvemos os valores, a segurança como valores, eu vou dar um exemplo de uma indústria química. Vamos lá. O diretor, ele começou nessa empresa 20 anos antes, como aprendiz. E foi crescendo, se desenvolvendo e passou por todas as funções até se tornar o diretor da unidade. Ele chegava cedo, ele chega cedo e roda as áreas. E o primeiro indicador que ele via era produção do último turno. O segundo indicador, qualidade. O terceiro indicador, ele perguntava: houve algum acidente? Não. Vamos lá. Eles estavam tendo vários acidentes na empresa como um todo. Esse exemplo mostra que o valor que ele comunicava, o valor pessoal que ele comunicava para a equipe era produção, qualidade e segurança. Só que ele não percebia isso. Em todas as relações, em tudo que ele fazia, nos projetos que ele se engajava, ele defendia segurança. Ele não percebia o impacto da sua comunicação pessoal. E ele não, por não perceber esse impacto, ele não gerenciava adequadamente. O fato é que nós organizamos os indicadores, criamos indicadores de processo,
colocamos como o primeiro. O segundo, qualidade. O terceiro, produção. E ele passou a perguntar sobre o que foi feito em segurança no último turno. O que foi feito para garantia da qualidade. E, por fim, as metas produtivas. Isso impactou enormemente a cultura organizacional nessa indústria química. Além de outras abordagens, mas a comunicação dos líderes foi o principal fator. O segundo foi melhorar a abordagem e relacionamento para evitar o problema das críticas e tornar a liderança positiva, tendo uma presença agregadora. Foi 80% de redução dos acidentes em 6 meses. 80%. Vamos para o próximo case. Uma concessionária de energia no estado de São Paulo, responsável pela distribuição de 30% a 42% da energia no nosso estado aqui, onde nós estamos localizados. Bem, existem regionais, ela está distribuída no estado de São Paulo, ela tinha regionais, 5 regionais. Nessa regional ficava um gerente de regional, 4 coordenadores. E as equipes de eletricistas se espalhavam por um raio de 300 quilômetros, 5 eletricistas aproximadamente. Os coordenadores não acompanhavam as equipes. O que nós passamos a fazer? Aumentamos a presença do líder. Veja, estou simplificando enormemente, há outros elementos, mas eles passaram a acompanhar a equipe. Foi definido e ensinado, foi definido o que eles tinham que observar, o que eles tinham que fazer e como se relacionar com a equipe e como que eles tinham que tratar os problemas identificados. No primeiro ano, melhorou tanto a produtividade, a qualidade e a segurança que os próprios líderes pediram para ir mais um dia. Então, no primeiro ano, eles começaram a ir um dia por semana, os coordenadores. No segundo ano, eles pediram 2 dias por semana. No terceiro ano, 3 dias. Eles não conseguiram, por causa das demandas organizacionais. O fato é que eles reduziram significativamente os acidentes e tiveram uma premiação de um dos melhores programas de liderança do SESI Brasil e do setor elétrico brasileiro. Então, como que a gente desenvolve? Justamente reconfigurando a presença do líder para que ela seja positiva e agregadora. Primeira etapa, então, pessoal, gestão de mudanças. Se você quer que os líderes se engajem no processo, é necessário, para não dizer fundamental, nós não irmos direto à solução técnica do que eles têm que fazer, mas sim gerar, produzir um processo de venda, de buy-in, para que eles comprem a transformação. Tá certo? Então, quando nós abordamos o líder efetivo, o nosso curso de liderança efetiva, nós apresentamos a segurança como valor através de dinâmicas. Eles vivenciam. Eu apresento o resultado da pesquisa, que é uma pesquisa mundial conhecidíssima, sobre as técnicas de liderança que funcionam. E todo esse treinamento não é só para segurança, é para uma operação segura, para melhorar os resultados que eles obtêm em suas áreas de trabalho, como coordenadores, como gerente. Primeiro passo, gerar buy-in, compra interna. E como é que nós fazemos isso? Uma vivência sobre segurança baseada em valores. Apresentamos as técnicas que se descobriram através de pesquisas de liderança que funcionam. Eu vou dizer só uma, e vocês vão achar ridiculamente simples. Foi descoberto que, isso já se sabia antes das pesquisas, quem é um gestor, quem tem a função de gerenciar, sabe que quanto mais nós observamos a equipe, melhor ela trabalha. Essa é a primeira descoberta. A segunda, quanto mais conversamos com a equipe, melhor ela trabalha. Existem mais 4 descobertas práticas essenciais. E é isso que a gente faz. Nós estimulamos e desenvolvemos essas práticas junto com cada líder. E o terceiro item do líder efetivo, que é o início da jornada, é comunicação. Como fazer uma comunicação pessoa a pessoa, uma comunicação comportamental. A maior parte dos líderes de segurança, sabe o que eles fazem?
Eles querem fazer uma apresentação, enche de conteúdo, só que esquece que no final as pessoas têm que ir para algum lugar, uma direção. Então nós começamos planejando toda a apresentação para uma pessoa ou para grupos de pessoas, definindo o que você quer que elas façam. Então existem técnicas para isso, a gente ensina no primeiro módulo. No segundo módulo, nós fazemos um treinamento para melhorar a abordagem junto às pessoas da equipe e depois nós realizamos nos dias seguintes coaching para cada líder. Com esse coaching, a gente aprimora, a gente junta a teoria e a prática da sala de aula com a aplicação prática na área de cada líder. E nós entregamos um relatório sobre o que ele está bem e o que precisa melhorar. Eu tenho feito isso em usinas, empresas químicas, alimentícias, e gerando indicadores qualitativos da abordagem do líder. E eles vão melhorando continuamente e já vai melhorando o comportamento seguro. De novo, nós não temos só programas de segurança comportamental e BBS como uma solução para melhorar comportamento seguro. É muito mais barato e é muito mais duradouro quando nós desenvolvemos os líderes. Por quê? Existe uma das leis do comportamento que afirma: nós seguimos a autoridade. E a autoridade dos funcionários operacionais se chama supervisor, se chama coordenador e se chama gerente. A terceira etapa aqui é, uma vez que os líderes passaram pela fase 1 e 2, nós fazemos um treinamento de 2 dias de coaching em segurança. Já é um treinamento comprovado, já realizamos ele há 5 anos, pelo menos, para que eles possam melhorar o comportamento seguro na operação e melhorar os operadores, desenvolverem os operadores e com isso desenvolver a segurança como um valor. Desenvolver também o uso dos ferramentais de segurança. E com isso ele vai desenvolvendo outros líderes para ajudá-lo a manter e a fortalecer a cultura de segurança local. Existe um quarto módulo? Sim. Já é desenvolvimento de competências de liderança para cada um desses líderes. Tá bom? Continuando. A liderança efetiva em segurança, ela promove essa transformação. Do eu não sou responsável, quem é o profissional de segurança, apenas entrego o meu trabalho, atalho é aceitável, é função dos outros me manter seguro, não vou me machucar, já está na hora de ir embora. Ele passa não a aceitar o risco. Essa é a definição de segurança. E com isso ele se percebe e assume a sua responsabilidade pessoal. Ele faz a jornada com segurança. Tem dificuldades? Tem. Precisa de ajuda? Sim. Ninguém falou que não. Tá? Essa transformação é uma construção contínua. Tá? Ele passa a lembrar que a família dele precisa dele. O gestor imediato ele reconhece isso e respeita essa dimensão pessoa. Lembrando que pessoas não são máquinas. Tá? E ele valoriza o cuidar um do outro ativamente, sabe? Não aceita que as pessoas se acidentem. Sabe que poderia ter sido eu caso ocorra um incidente. E ele está lá para ajudar a resolver ou para impedir que isso ocorra. Ele realmente está comprometido. Continuando. Quais são os resultados que nós temos obtido? Aumento do nível de maturidade da cultura de segurança. Na concessionária, que eu falei para vocês, do nível 2, ela foi para o nível 3. Da indústria química que eu falei para vocês, do nível 1, ela foi para o nível 3 de maturidade. Tá? Nós estamos falando em 1 ano e meio, 2 anos de trabalho. Não é só reduzir acidentes, mas é desenvolver a cultura. Lembrando que cultura é o que os outros fazem quando nós não estamos olhando. Continuando. Mais liderança, mais presença da liderança e mais presença agregadora, mais comportamento seguro. Não pense em segurança comportamental que tem um monte de observador observando as pessoas. Não, eu estou falando mais comportamento seguro,
pela presença positiva dos líderes e por eles desenvolverem outros líderes que ajudam a ter uma operação segura. Uma redução média de 30% dos acidentes ao ano. Melhora a comunicação, melhora o clima, melhora os indicadores do Best Place to Work, gera mais confiança, porque a equipe só segue um líder se confia nele. E a essência da liderança é você ter seguidores. E podemos ir continuamente nessa direção. Eu queria caminhar para um encerramento. Eu agradeço a todos e lembro que vocês que participaram vão receber o replay dessa palestra. Tudo de bom para vocês, um ótimo dia. Vocês têm meu telefone, meu e-mail. Fiquem à vontade de entrar em contato para trocarmos ideias. Sucesso a todos!